Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. A semana só tá começando, Donizete. Um bom trabalho pra você e a gente já inicia aqui o bate-papo falando sobre Donald Trump, como as pessoas gostam de poder, né? Nas últimas horas ele disse que vai buscar o terceiro mandato para presidente, proibido aí pela Constituição Americana dos Estados Unidos, né? E ele disse que não tá brincando não, viu, Donizete? É verdade. Bom dia pra você. Bom dia, Matheus. Bom dia, Vítor Ceará News. Olha, Matheus, o Trump gera uma insegurança no mundo, né? Todo mundo Porque os Estados Unidos é a principal potência. E aí a gente tinha a garantia que lá vivia uma democracia. Eles interferiam muito no mundo. Mas agora com as loucuras do Trump, fica todo mundo se perguntando. Ele fala sério quando fala que vai invadir a Groenlândia, transformar o Canadá no estado, quer ser dono dos minérios da Ucrânia. É difícil, né? Mas o Lula o elogiou, tá? O Lula já voltou de viagem do Vietnã, chegou nesse final de semana e o elogiou, dizendo que ele tá na Ucrânia, ele tá querendo resolver a greve. O Trump tá desmoralizado, porque ele disse ontem que está chateado com o Putin que não resolveu a guerra. O Trump acha que no grito resolve. Não resolve nada, né, Matheus? Nada, Donizete. Vamos ouvir então o presidente Lula falando sobre esse assunto? Vamos. Primeiro, o caminho do Brasil está muito claro desde o começo dessa guerra. Nós fizemos uma crítica contundente à ocupação territorial que a Rússia fez à Ucrânia. Nós fomos muito contundentes. E, ao mesmo tempo, nós nos colocamos à disposição para tentar um caminho da paz entre Rússia e Ucrânia. Nós até fizemos um documento com a China, nos colocando à disposição com alguns pontos de negociações para poder encontrar paz. Naquele instante, a gente dizia que não era possível conversar apenas com Zelensky. Era preciso colocar o Putin e o Zelensky em torno da mesa, porque num conflito não tem que conversar só com um, tem que conversar com os dois. Veja como eu sou um rapaz de bom senso. Eu poderia ser radical contra o Trump, mas na medida que o Trump toma a decisão de discutir a paz entre Rússia e Ucrânia, que o Biden deveria ter tomado, eu sou obrigado a dizer que nesse aspecto o Trump está no caminho certo. Tá aí, Donizete. O Trump está querendo não é ser pai, não. O Trump está querendo os minérios raros que hoje a humanidade precisa para produzir desenvolvimento de IA e tudo. Só tem que mais produz é a China. Os Estados Unidos produz 11%, a China produz 70%, 80%. E aí ele está querendo igualar isso com a exploração na Ucrânia. Tá tão complicado esse mundo, né, Matheus? Demais, Donizete, demais. Vamos nessa? Vamos virar a página e falar da viagem do presidente Lula. Ele já voltou, que é que ele faz o balanço que ele faz. Pois é, Donizete, a situação do presidente Lula ainda é ali de articulação. Ele falou sobre essa viagem e disse, sabe o que, Donizete? Que não levou os presidentes do Congresso Nacional, né? O presidente do Congresso Nacional, o presidente da Câmara, para essa viagem para discutir política não, tá? A gente estava errado aqui quando a gente falou sobre isso, não teve nada disso. Só um passeio, tá bom? Ele falou sobre isso, você quer ouvir? Depois comenta. Vamos ouvir. Você acha que eu iria convidar o presidente da Câmara e o presidente do Senado para discutir a 11 mil metros de altura problemas que posso discutir em terra, na minha casa, na casa deles, no Senado ou na presidência da República? Não, eu fiz questão de não discutir com eles nenhum assunto do Brasil. A gente vai regressar hoje, chegaremos domingo lá em casa e a gente então vai sentar a partir da segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira e fazer todas as discussões que a gente tem que fazer. E eu tenho certeza que a anistia não é um tema principal para ninguém, a não ser para quem está se culpabilizando. Porque é impressionante, eu não sei o que é,
que os advogados do cidadão que está pedindo anistia não diga para ele que primeiro eles vão absolver o cidadão. Se absolver, não tem anistia. Mas eles já estão se tratando como se já fosse culpado. Eles não estão nem querendo se defender, porque ele sabe que no subconsciente dele, ele fez todas as bobagens que ele está sendo acusado. Agora, ele deveria estar se defendendo, estar brigando, dizendo que é inocente, colocar a prova que é inocente. Até agora não disse nada, a não ser se vitimar, como é o hábito dele. Tá vendo? Pesado, Matheus. Pesado. Olha, Matheus, duas coisas. Primeiro, que ontem houve um movimento fracassado. O do Bolsonaro fracassou no Rio, o do Boulos outro fracassou em São Paulo. No Rio, Bolsonaro reuniu 18 mil, ontem em São Paulo, 6.500 pessoas, pedindo cadeia para Bolsonaro. Aquela minha tese, o povo está cansado do Lula e está cansado do Bolsonaro, dos dois, né? Os dois cansam, os dois cansaram. O povo está tendo outras preocupações. E o Lula, ao dizer isso aí, ele está querendo dizer que não estava usando o cargo para fazer política. Lógico que o Lula conversou política. Falou besteira, tal, não falou diretamente, mas abriu o canal para conversar. Evidente que eles conversaram política. O Lula está querendo viabilizar a reeleição dele, né, Matheus? É isso, Donizete. Reeleição. Agora, como é que fica a questão, Donizete? É da reforma ministerial, né? Que tá travada. Ele vai ter que resolver. Ninguém sabe o que é que vai ser. Tem a matéria hoje aí. Deu na matéria do Globo, Matheus. É uma longa matéria do Globo. Lê aí pra gente ver. Deixa eu ler aqui um trecho da matéria só para o ouvinte ficar sabendo. Diz assim, a manchete: Lula protela a reforma e ministros viram zumbis. Parte dos auxiliares cotados para deixar a equipe passa por fritura no cargo, com eventos desmarcados, ausência em viagens e lançamento de programas adiados. Esse é o caso, por exemplo, de Márcio Macedo e Cida Gonçalves. Donizete, o que é que vai ser desse povo, hein? O Márcio Macedo é secretário-geral e a Cida é ministra das Mulheres. O que é que ela vai ser? Vão ficar chateados com o Lula. Mas, infelizmente, eles já não são ministros, né? O Lula já devia ter trocado, né, Matheus? Você concorda? Pois é, Donizete, já podia ter feito esse corte aí, né? Porque ninguém acredita que eles vão continuar ministros. Lula espera. Nós chegamos a abril, né, Matheus? Que amanhã é dia 1º de abril, isso. dia da mentira. Hoje é 31 de Exatamente. março. É isso aí. Hoje a gente faz 60 e quantos anos? 61 anos do golpe de 64, Matheus. Você se lembrou disso? Sim, Donizete, 31 de março. O Que dia. governo brasileiro vai deixar passar e esquecer. Não vai fazer barola com a data, não. 61 anos do golpe. E a gente está julgando o outro, que não deu certo. O de 64 deu e nós duramos 20 anos com o golpe. De 64 a 85, 21 anos de vivemos na escuridão. Um próximo assunto, Matheus. Tem a matéria hoje no estado de São Paulo, é isso? É isso, envolve Donizete. o pé de meia. Problema para o Camilo resolver. Mas o Camilo vai resolver sim. Lê a manchete aí do estado de São Paulo, Matheus. Bora lá, 7h29, diz assim manchete, ó, Donizete. Cidades têm mais bolsistas do pé de meia do que estudantes. A incoerência em dados de 5 estados. MEC diz agir em correções. Quais são as cidades, Matheus? Será a matéria aí? Tem Riacho de Santana, na Bahia, Porto de Mós, no Pará, e Natalândia, em Minas Gerais. Aí tem mais aluno do que... Tem mais bolsista do que estudante, é isso? É isso. É isso. O ministro Camilo vai resolver esses erros, que é um programa que... A única coisa nova do governo Lula 3, né? E tá tendo uma boa repercussão. Os estudantes estão estudando, estão se dedicando e pensando no futuro. A educação é uma saída para nós, tá? Vamos tomar uma paradinha, tomar um cafezinho caro,
Mas é bom, quietinho, e a gente volta já, tá, Vamos, Matheus? tá combinado, Donizete. Vamos tomar aquele cafezinho. Bom dia pra você que tá ligando o rádio agora, tá se conectando com a gente. Seja muito bem-vindo. No próximo bloco tem Momento Nery, tem muita informação, então fica por aí que a gente volta já. Momento Nero. Vamos nessa, Donizete. Nessa segundona, quem é que o Tatá irá acordar? Diga aí, quem é que te acorda? Diga pra mim, diga. Presidente estadual do PSB, Donizete. Eudoro Santana teve reunião do PSB, elegeu, renovou a nova direção do PSB de Fortaleza e o Cid Gomes ficou lá na Meruoca cantando no bar dele, barrigudinho. Falta de... não prestigiou a nova direção do PSB de Fortaleza. Foi de propósito, foi, Matheus? Será, Donizete? Sei não. Não posso acusar sem ter provas, mas ele não veio, não. O Osmar de Sapote foi reconduzido, só que o Osmar não é ligado ao Cid, o Osmar é ligado a Eudoro. E o Eudoro adiou, dizendo atender o pedido do João Campos, que deve ser o novo presidente nacional do PSB, a nova direção do PSB Ceará. A escolha da nova direção. O Eudoro vai ser reconduzido. O Cid não teve coragem de peitar o Eudoro, não, mas ele quer a maioria do diretório. Tá, vamos lá, Tata, acorda, Eudoro. Eita, Matheus, sim. o Eudoro disse o seguinte, colocou o Cid no canto dele. O Cid Gomes, o PSB, vai ter uma vaga na chapa do Elmano, apoia o Elmano, tem uma vaga que é pro Cid. Tem nada dessa história de dizer que vaga de senador é para Júnior Mano. Eudoro não apoia Júnior Mano, não. Diz que o líder do PSB é o Cid, o candidato é o Cid. O Cid é quem insiste em dizer que a vaga é do PSB, é do Júnior Mano, e ele ainda quer a vaga de vice-governador. Na verdade, eu acho que ele quer ser governador, só não tem como. Mas o Eudoro enquadrou o Cid e o PT também enquadrou o Humberto Costa e o Guimarães. Mas o Cid, você viu onde é que o Cid estava? Tocando, cantando, lá no Badê, na Meruoca. É, Donizete, eu vi. Tá nem aí, vamos ouvir o Eudoro. Na eleição do diretor estadual. Então, nós estaremos no dia 27, combinamos isso. Ela tinha marcado antes do 26, mas o nosso prefeito de Recife, João Campos, certamente deverá ser o nosso candidato nacional, presidente do partido. Ele pediu para mudar, porque é do jeito que ele está sendo compromisso em São Paulo, falando aí, com o diretório também, a eleição do diretório estadual do partido em que ele está. A gente reforça o dia 27, que é o aniversário dele, reforça a candidatura, terá a eleição como senador da República, porque isso é fundamental, que a gente tenha o nome da envergadura do companheiro Cid Gomes, como senador, na chapa do companheiro Elmano, a reeleição, e nós estaremos juntos no próximo ano para reeleger Elmano, reeleger o companheiro Cid. Deu pra entender aí, Viu, Donizete? Deu pra entender, né? Reeleger o Mano, reeleger o companheiro Cid. É isso. Tem nada de candidatura de Júnior Mano, não. Você notou aí? Sim, notei. Então, o Cid Gomes... Eu queria que tu me respondesse, Matheus. Por que é que o Cid não quer ser senador e quer a vaga para Júnior Mano? Pois Cê é, sabe. Donizete. Por quê? Vou passar lá no barzinho dele pra ver se eu consigo arrancar essa resposta. Será que eu consigo? Não sei. Agora, e por que é que ele não prioriza quem está na fila? Porque política é fila. Por que é que ele não prioriza o Mauro Filho como candidato ao Senado? Por que é que ele não prioriza o Roberto Monteiro, que é uma nova liderança do PSB? Ambos estão com o Cid há mais tempo, são do PSB. O Júlio Mano entrou só agora. Por que é que isso? Eu só estou querendo saber, não tenho nada para acusar, nada. Eu quero saber por que é que o Cid, em detrimento de Mauro Filho e de Roberto, que queriam ser senador, prioriza a candidatura de Júnior Mano
até descartando a dele. E aí, ao descartar a candidatura dele, ele também está descartando a candidatura do Ivo a vice-governador ou da Lia Gomes. Por que isso? Por que esse amor à candidatura de Júnior Mano? Por que, senador Cid? Você sabe por que é, Matheus? Você sabe? Eu não sei, não. Posso ter teorias, mas não sei, não. A verdade, não sei, não. Queria perguntar a ele, se ele pudesse me responder. Eu queria saber. Queria mesmo. Rapaz, né, Matheus? Vamos pro próximo assunto. Vamos pro PT que fez reunião e mandou recado pro Cid. Você sabe que o Cid e o Guimarães estão rompidos, brigados. Sério? Vamos dar o duelinho pra eles? Vamos botar o duelinho pra eles? Vamos, duelinho. Sério, Donizete? Teve essa confusão aí? Não tava sabendo, não. Conte essa história, homem. O Cid tá revoltado com o Guimarães, fala mal dele. Um jeito, né? Mas fala. E o Guimarães também passou a responder à altura. E neste final de semana, no sábado, o presidente nacional do PT, o senador Humberto Costa, veio a Fortaleza para a reunião da tendência do Guimarães, do Campo Democrático. E na reunião que aconteceu no Oásis, ali na praia da Avenida Beira-Mar, o Guimarães peitou o Cid, peitou o MDB de Eunício, peitou o republicano de Chiquinho e disse: eu sou candidato ao Senado e não abro mão. Foi um recado para Elmano, para Camilo, que estavam na mesma hora, quase na mesma hora, reunidos numa abolição junto com o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. Você viu as imagens que o secretário da Casa Civil e também candidato ao Senado postou? O Guimarães com Humberto Costa e ele disseram: o PT vai ter candidato à presidência no Ceará e será dessa tendência. Um recado para quem quer controlar o PT. O Guimarães não abre mão de entregar o PT. Não abre mão. E a maior tendência. E o Guimarães disse que é candidato ao Senado. Se são duas vagas, uma é dele, a outra, Camilo e Elmano escolham, sabendo que a vaga do PT é dele. Olha como o Guimarães é valente. Bora ouvir? Vamos ouvir? Bora. Minha vida é dedicada ao PT. E eu quero dizer, eu topo, presidente Coni, a parada de ser candidato a senador da República nesta eleição. Eu topo sim, é pelo PT, isso não é projeto pessoal, isso não é projeto individual, é projeto político, é coletivo, e portanto eu estou com o PT até debaixo d'água para construir a vitória do governador e a vitória do Senado aqui no Ceará. Eita, Donizete, confusão é grande. Ô, Matheus, como é que ele disse que não é projeto pessoal, é projeto político do PT? Então por que não pode ser o Chaguinha no PT? Por que não pode ser outro candidato, tem que ser o Guimarães? Lógico que é projeto pessoal, Guimarães. É direito seu ser candidato, isso é inegável, mas não é projeto político, não é projeto pessoal. Se fosse projeto político, você diria: o PT quer uma candidatura ao Senado, não abrimos mão de uma candidatura. Aí é um projeto do PT. Quando você diz o PT quer uma candidatura e a candidatura é minha e eu aceito, vira pessoal. Que o PT não discutiu ainda a candidatura, já discutiu a candidatura em segundo plano. Discutiu que você é candidato e não o PT impondo a candidatura. Essa briga tá animada, né? Porque, ó, o Cid vem ele, ou o Júnior Mano. Tem o Eunício do MDB que quer ser candidato ao Senado. Tem o Chiquinho Feitosa candidato ao Senado. Tem Guimarães candidato ao Senado. Tem Chaguinha candidato ao Senado. O Elmano vai ter muita dor de cabeça para fazer essa chapa, não vai não, ô Matheus? Quanta dor de cabeça, Donizete. Quero ver. Nós temos também o Beto Costa falando. Temos, bora ouvir. Não temos nem plano A, nem plano B. Nós temos o plano L, que é o plano Lula.
Ele, a não ser que ele não queira ser candidato ou não possa, em razão da sua saúde física, mas Guimarães já mostrou que ele está melhor do que nós todos juntos aqui. Ele será o nosso candidato e vai ganhar a eleição, porque nós estamos num momento de virada dos problemas que nós estávamos se enfrentando até agora. Recado dado. No Ceará, onde o plano B do Lula é Haddad ou Camilo, né, Matheus? Isso. Aí ele está dizendo que não tem plano B, não. Plano L. Só tem um plano. Lula tem saúde, o Lula está bem, o Lula é candidato à reeleição. Agora, o Lula vai começar a sofrer o mesmo problema que o Biden sofreu nos Estados Unidos, né? Porque o Lula tem 80 anos, aí as pessoas vão querer usar o ataque de etarismo a Lula, não é isso, Matheus? Com certeza, Donizete. Com certeza. Dizer que ele tá velho. Mesmo discurso que o Bolsonaro falou que se ele for preso acaba a vida dele. Quem falou mal dele do Bolsonaro, você viu? Foi a Carla Zambelli. Nós nem falamos no primeiro bloco. Você viu ela chorando, Matheus? Não, Donizete, não cheguei a ver esse vídeo, não. É um choro bem chorado, Sim. né? Ela não chora. Tá sentida, Donizete. Pronto. É. Aí o secretário de Segurança de Calcaia, o marido dela, o coronel Aginaldo, é que tá dando apoio a ela que vai passar 5 anos presa. Já tem a maioria para botar ela na cadeia por conta daquelas cenas lá. E aí, será que ela vai pedir para ser presa aqui no Ceará, Matheus? Porque o marido mora no Ceará? Ou ela vai ficar presa na Papuda? Acho que é do Ceará para ficar perto do marido, não é não, Matheus? Então. Ela vai ter prisão, Matheus. Vai pro presídio. Agora, ou ela vai para São Paulo. Se ela for para São Paulo, o Aginaldo vai pedir demissão da Secretaria de Calcaia. São muitas dúvidas que deve ter aí uns 2 meses para ela ser julgada, tá? E terminar e ela ir para cadeia. Complicado, né? Não desejo mal a ninguém, não. Estou só colocando. E dizer que o Humberto Costa esteve aqui. Matheus, eu não vi, tá? Se ele esteve com o governador Elmano. Você viu? Eu não vi. Não consegui apurar. Não consegui também ver nada. Não Que eu achei consegui. que ele poderia ir no palácio, conversar com o Sim, Elmano, mas claro. eu não vi. Nem ele postou nada, nem o governador Elmano, se ele teve com o Elmano e com o Camilo. Eu não vi. Ou o prefeito de Fortaleza, ou o Evandro Leitão. Não vi. Falar nisso, eu vi foi o seguinte, Matheus. No sábado, madrugou, o Evandro acordou de madrugada, 4 horas da manhã, para limpar aquela favela que tinha ali, aquela invasão debaixo do viaduto da Dom Luiz. Você viu, Matheus? Sim, eu vi as imagens. Trabalho. Com o trabalho da Secretaria de Proteção Social, a Agência de Fiscalização, toda a Prefeitura de Fortaleza para limpar aquela área, que era uma área controlada pela facção. Moradores de rua ganharam casa, saíram através do diálogo. Foi uma ação do prefeito, comandado pelo prefeito Evandro Leitão, que merece a sociedade aplaudir, Matheus. Porque aquilo estava gerando violência, criando problemas para aquela área, e aí agora a área vai sofrer uma recuperação e não deixar que volte a morar lá. Não tem como morar debaixo de viaduto, entendeu? E ainda tinha a interferência da facção. Você sabia que a facção controlava aqueles moradores de rua, Matheus? Pois é, Donizete, parece que até homicídio teve já. Você vê como é que tá a situação. Tá difícil essa história de facção, hein, Matheus? Muito difícil. Você viu a violência lá em Irauçuba, Matheus? Que imagens, hein, Donizete? Que coisa impressionante. Matheus, olha, o Hildson Araújo estava num supermercado, né? Na loja do pai, né? O maior comerciante de Irauçuba, Luiz Mota. De costas. 2 homens chegaram e começaram a atirar. Ele levou 12 tiros. Um dentro do supermercado e o outro fora. O de fora foi tão aloprado, mas queria matar de qualquer jeito, que acertou a perna do que matou o Rio. Você sabia disso?
Sabia, tanto é que ele foi preso, ficou ferido, foi preso aqui no Antônio Bezerra, Donizete, em um hospital. Ele saiu de Irauçuba, teve apoio para sair de Irauçuba e vir tratar a perna e o tiro no hospital Antônio Bezerra, em Fortaleza. Quando ele chegou com o tiro no Antônio Bezerra, a polícia não teve dificuldade para prendê-lo, né? Agora, a grande pergunta, você viu as imagens que eu postei já ontem à noite, parou Irauçuba para o enterro do jovem Sim, Wilson Araújo. imagino a Agora, tristeza, hein, Donizete, a revolta. a suspeita da polícia é que seria vingança. Mas vingança de quê? De uma facção, Matheus? Por que essa vingança? Porque não pagou e a facção cobra pedágio? Por quê? Mas não matou o comerciante, matou o filho do comerciante. Por que essa vingança, Matheus? Nossa produção e o Ricardo descobriu alguma coisa? Você? Ainda não, Donizete. A informação que nós temos é apenas que essa é a linha de raciocínio, né? Que foi crime motivado por vingança. Agora, a motivação mesmo que teria sido, se foi uma confusão, né? A gente ainda não está sabendo. Mas estamos apurando, viu? Mas foi uma coisa muito chocante, essa cena de violência. Chocante porque é o seguinte, a violência hoje não é mais só na capital, só na grande Fortaleza. Irauçuba está aqui a 100 quilômetros de Fortaleza, né, Matheus? É, É Donizete. distante. Distante. E a violência continua chegando no interior. O governador e o secretário Roberto Sá, junto com os órgãos Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, estão trabalhando muito para garantir tranquilidade ao povo cearense. Mas não é fácil. Matheus, eu tenho uma informação que você sabia, que Fortaleza, Fortaleza especificamente, mas o Ceará é o segundo estado mais poderoso da facção Comando Vermelho. Você sabia disso? Não, Donizete. Tô Onde sabendo o agora. Comando Vermelho tem mais poder, onde ele surgiu, Rio de Janeiro. O segundo estado que ele tem mais poder depois do Rio de Janeiro, Ceará. Você sabia disso? Não sabia. Tô sabendo agora por você. Isso é informação da inteligência da Polícia Federal, Matheus. Tá? É algo assustador, a força do Comando Vermelho no Ceará. E para terminar, Matheus, dizer que o projeto que a gente falou aqui sexta-feira, do Romeu, quinta, de criar esse conselho para ficar fiscalizando o meio ambiente, merece o apoio de toda a sociedade cearense. Há muita preocupação com essa Secretaria do Meio Ambiente de Guaramiranga. Há uma suspeita, é injusta ou não, a prefeita vai dizer, de que a Secretaria de Meio Ambiente de Guaramiranga, sob a administração de Nara Mota, venha a liberar as construções, colocando em risco a natureza. A gente vamos ver se a gente consegue entrevistar essa prefeita, Matheus, e vamos convidar o presidente da Assembleia para ele dar mais detalhes desse projeto, tá ok? Eu acho que é fundamental a defesa do meio ambiente no Ceará. Estou indo embora e a gente volta amanhã, Matheus. Combinado, Donizete. A partir de 7h20 você está por aqui trazendo mais informação para os nossos ouvintes.